rotulado ali. Tá, vai demorar um pouco, mas eu posso fazer na mão aqui, beleza? Não, mas, cara, se você. Bom, tudo bem. Mas é que se você quiser falar como a gente vai fazendo, que nem a gente fez ontem, daí eu posso ir tentando ver como é que eu posso fazer também no Excel, tá ligado? Se É você precisar que, de alguma coisa e tal. que aqui é um pouco diferente, é só isolar o i, né? O problema é que o i tá dentro de um parênteses que tá elevado a 60, tem cara fora. Na realidade, assim, não sei se dá para isolar o i. Bem, analiticamente, vamos dizer assim, numericamente sempre dá, né? Numericamente sempre é possível tu fazer uma obtenção, só que daí não é com contas. Aí é com estratégias numéricas, computador, coisas assim. Bem, só me dá um segundo aqui para eu jogar no meu programa para ver Tá, se vai sair. beleza. Vou te mostrar aqui até o processo da conta sendo Eu feita. acho, eu acho que tem um colchete a mais aí. Também tô achando. E o Porque, bagulho aqui também acha. Tem um colchete a mais. Tem uma chave a menos. porque na verdade, não, eu acho que na verdade não tem. Ele é 15. Não, o fato de como está escrito lá não tem nada a ver com o que a gente vai fazer, tá? Eu só Ah, escrevi tá. de uma forma mais apropriada. É a mesma coisa que está escrito lá, só que de outra forma mais simples de lidar, vamos dizer assim, para separar Entendi. melhor os dados e tal. Ó, o site fez a conta. Se não tem nada errado na forma que eu escrevi, se é exatamente isso que está lá no que tu tem que resolver. Se eu não escrevi nada errado, que pode ser o caso, né? Lembrando sempre. Deu uma resposta meio absurda. Deu. Nossa, caramba. Porque é elevado a 60, né? Mas o problema tá aqui, ó. A resposta deu negativa, tá vendo? Agora eu não sei se essa taxa ali pode ser associada com valor negativo. Eu acredito que não, né? Essas taxas são sempre Não. positivas. Não, mas Não sei. eu acho que tem um colchete a mais nessa equação. Porque ele não é, ele é 15 igual a 583 vezes. Aí tem os dois parênteses, tá ligado? Tipo, dois parênteses, um mais tir sobre 60 menos um, fecha parênteses, sobre, abre parênteses de novo, entendeu? Não tem essa. Pô, o jeito que o professor escreve é uma bosta, né? Por que ele não escreve certinho assim, cara? O bicho parece que tá Cara, eu não... escrevendo um texto no Word, cara. Então, cara, puta, olha, eu já falei isso, mano. Eu não sei o que acontece com os caras. Que, porra, a apresentação, os slides deles são umas merda, velho. Não dá pra entender porra nenhuma, cara. Sim. Mas eu vou escrever aqui, vou te mandar. Mas do que tu tá falando, cara, pô, Eu não vou me te parece mandar. ser diferente do que eu fiz, entende? Tá, então, pode ser. É que eu não sei se é diferente ou não, tá ligado? Então eu vou escrever do jeito que ele escreveu na lousa. O jeito que ele escreveu na lousa foi esse aqui, ó. Vamos ver. E é o que eu tô falando pra você. Eu não sei se faz diferença ou não do jeito que você escreveu, entendeu? Aham. Vamos ver. Acho que tá a mesma coisa, pra falar a verdade. Acho que tá a mesma coisa, agora que eu tô vendo aqui. Tá a mesma coisa. O fato de ter colchete a mais ou a menos não muda isso. Entendi. Não é pra mudar isso. Não, a mesma coisa, velho. Vamos voltar lá. Caramba, olha isso, que doença mental. O negócio tá aqui, ó. Aqui é vezes x, né? Não é menos x, é vezes. Foi o que tu colocou lá também. E ali em cima é menos um. É, menos um. Tá tudo certo, cara. É a mesma coisa.
Ele até simplifica um pouco mais. Eu escrevi com um monte de colchetes e tal, e aqui ele já escreve sem, para deixar um pouco mais simples. Entendi. T- Então, o I que a gente achou é negativo, cara. Mas qual era o I que tinha que achar? Tu falou que era quanto? Não, é porque é o seguinte, esse primeiro, nesse aspecto aí, primeiro você tem que colocar uma. Primeiro você tem que achar uma taxa, e esse final da equação, que você eleva ela a 27, que você tem 1 sobre 1 mais TIR elevado a 27, o resto disso, ele acontece porque você faz o investimento num mês e você demora 27 meses para começar a ter o resultado, entendeu? E aí isso daí é como se você. Ele falou que isso faz você ficar com o. Faz você ficar com o. Com o rendimento parado nesse mês, entendeu? Certo. Entendi, entendi. Bem, então não faz muito sentido ser negativo, né? Essas taxas são sempre positivas. São sempre positivas, porque é retorno, né? Pois é, cara. Bom, pode ser negativa se o cara perdeu o dinheiro, mas é que nesse caso a gente sabe que ele não perdeu. Aham. Pô, esquisito. Esquisito. Porque o programa que tá fazendo, né, cara? Eu não tenho nem o que discutir com ele aqui se a gente escreveu certo. Menos que a gente tenha escrito alguma coisa errada. 15 mil mesmo aqui? É, 15 mil. Tudo certo, cara. É um mais X mesmo e no outro também é um mais X. É. ah, tá. Não sei, cara. E essa parte ali da divisão, não tem que pôr aquilo, não? Como é que a gente vai, se na equação toda tá, né? Então, a parte da equação é isso que eu falei para você. Se a gente calcular sem essa parte, a gente está considerando que ele está recebendo logo após o mês que ele investiu. Então, ele emprestou o mês passado e está começando a receber agora. Só que como o problema fala, ele paga, aí tá na minha tela aqui, ele paga esses 15 mil lá no mês 3. Só que ele não tem nenhum recebimento desse dinheiro até o mês 31. E ele começa a receber 60 parcelas a partir do mês 31, entendeu? Então é por isso que dá 27 parcelas. E aí ele fica 27 meses sem ter retorno. Por isso que você coloca essa última parte aqui. E aí você consegue. E aí você consegue. Se ele tivesse recebendo 6 meses depois, seria esse final aqui elevado a 6, entendeu? Se ele tivesse fazendo 10 meses depois, seria esse final elevado a 10. Se ele tivesse recebendo imediatamente depois, aí você podia excluir essa parte, que é o que eu estou tentando fazer primeiro, para depois a gente chegar nessa conta aí, entendeu? Certo. É, o problema, cara, é que, como o próprio Wolfram mostrou ali, não tem como obter isso por meio de uma continha, entendeu? Não tem como tu isolar o I. Não tem como isolar o I. Ok? Existem Entendi, contas que não dá para isolar a letra. Essa é uma delas. entendi. Então, às vezes acontece isso, tá? Por exemplo, eu vou escrever uma outra conta aqui que é impossível isolar a letra também, ó, se liga, deixa eu mostrar. Cadê? Aqui. Digamos que você tenha uma coisa extremamente simples que a gente vê o tempo todo aí. X ao quadrado mais x mais 1 igual a zero. Não dá para isolar o x. Por isso que tu tem que resolver Bhaskara. Ainda a gente consegue uma solução com Bhaskara. Mas, por exemplo, nessa equação aqui, ó, x igual a 2 elevado a x. Já não dá para isolar o x, já é impossível. Entendi. Entende o que eu quero dizer? Então a tua equação ali, ela tem essa lógica de não dar para isolar, beleza? Daí o que ele está fazendo é outra coisa. Por exemplo, esse x aqui, esse x ele gera o gráfico de uma reta, como a gente conversou naquela aula. Ah, Uma reta mais ou menos assim. E esse cara, ele faz o gráfico de uma exponencial, que é uma coisa mais ou menos assim. Ok? Então a gente encontra, vamos dizer assim, com gráficos, com análises numéricas de um computador, esses dois pontos de interseção. Mas por meio de isolar o x na conta não tem como. É o caso que está acontecendo naquela, pelo menos naquela parte da equação ali, entendeu? entendi. Agora, talvez se colocar a outra parte ali, eu acho que não, continuo achando que não vai dar certo. Mas se colocar a parte da divisão ali pelo que faltou, né? Talvez resolva.
acho que não, de toda forma. Entendi. Às vezes é assim, velho. Às vezes a conta só é de um lado, do outro não dá. Sabe? Só dá pra tu receber os valores de grana aqui, mas não dá pra você Deixa eu ver um negócio. encontrar a taxa. Quer ver? Eu tô. Aqui. Pera aí. É, cara. É complicado não saber fazer as coisas, é foda, mano. Às vezes Porque, não tem o que ser feito, velho. Tipo nesse caso aí, não tem o que ser feito. porque eu não consigo nem. Não consigo nem te explicar, tá ligado? Tipo, o que que. Como é que o bagulho foi feito lá, entendeu? É, por isso que essas equações são todas aceitas no Excel, né? Não tem muito o que explicar, é só aceitar o algoritmo e pronto. É, o problema é que eu não sei colocar ela no Excel também. Aí é foda. É. Mas já não vem pronto isso em algum lugar do Excel? Né? É, não, a TIR é um negócio meio complicado. Não é sempre que ela funciona no Excel, tá ligado? E para falar a verdade, eles não ensinaram como fazer a. Eles não ensinaram como fazer essa parte, essa parte no Excel, Entendi. entendeu? Aí é punk, mano. Bom, cara, esse daí eu vou ter que ver com a galera lá se alguém conseguiu fazer, então, que não vai ter jeito. O Mas. professor pediu para vocês isolarem a taxa, encontrar o valor da taxa? Então, o problema é o seguinte, cara. Ele não fez essa solução, entendeu? É que nem a outra de ontem. Ele passou essa equação, falou pro pessoal como é que faz, e, mano, todo mundo, tipo, aceitou, tá ligado? Falou, ah, beleza, então, ok. E aí a galera começou a fazer e ninguém falou pra ele que tava, que tava dando problema, entendeu? Ah, então, cara, ele. É, sabe, tipo, daí a de ontem, pelo menos a gente viu que a galera tava realmente conseguindo fazer. A É, a de de. ontem era uma equação bem mais simples também, né? É, E ele não queria uma coisa que estava dentro da equação, ele queria a resposta só, né? Veja que agora ele está te pedindo a taxa, às vezes não dá para encontrar as coisas que estão dentro de uma equação. São situações bem diferentes ontem e hoje. é, Bem diferentes. cara, foda, mano. Se fosse uma equação mais simples, tipo a dos juros, aí até vai, né? Mas às vezes só vai por facilidades assim do que o professor coloca também. Ou melhor dizendo, montante. Né? Aquela clássica das clássicas. Né? Um mais I sobre T. Digamos que tu queira o I. Digamos que tu saiba o T é 2, por exemplo. Sabe os valores aqui. Daí tu consegue, tipo, tu passa o C dividindo, aplica o log, a base. Qual que tem que ser o log aqui? Olha só, não dá. Nem essa equação dá. Não dá. Ó, nem essa equação dá pra tu descobrir a taxa. Não tem como. Porque, ó, vamos supor aqui que você tem valores aqui. Vamos supor que o cara colocou 10 conto e recebeu 11 conto.
regime aí de 12 meses. Beleza? Como Ah, é que a gente faria para encontrar o valor do I? Passo 10 para o outro lado. Agora ficou só a parte aqui que tem o I elevado a 12. Eu preciso tirar o cara aqui de dentro. Como é que eu faço, né? Tem 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Como é que eu vou fazer isso? Não tem como resolver uma equação de grau 12. Tem. Então, não tem o que fazer. entendi, Simplesmente não tem o que fazer, entendeu? Né? Porque isso entendi, aqui daria um I elevado a 12, um I elevado a 11. Não tem o que fazer. Não tem, só com o computador. E o computador não vai fazer isolando o I. Ele vai fazer com contas numéricas, que nem eu te mostrei lá, interseção de gráficos, etc. entendi. Sacou? Tem. Infelizmente, algumas coisas são tristes, assim. É porque tu ia ter que. Oh, bem, aqui talvez tu possa fazer a raiz de 12, né? Especial, nesse caso, dá pra fazer a raiz de 12. Tu vai ter um mais i. Aqui talvez dê, mas tu vai ter que resolver uma raiz de 12. De novo, só com o computador. Ok? Então tem situações que são fáceis, outras difíceis, outras impossíveis. A tua situação aqui é impossível. É. Cara, não, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. Essas daqui tudo eu sei fazer, não. Então, man. E as Cara, outras? Como é que fica pra mim? beleza. Não, 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 as outras estão de boa, cara. É que é essa daí mesmo, mas essa daí eu vou pedir ajuda pro pessoal. Cara, mas assim, agora você tem uma. Você sabe mais ou menos a linha que eles vão indo lá. Então, cara, pode tocar a aula aí. Aí a gente vai vendo. Você... Eu acho que a gente tem que ver a matemática de financeira, então, né? Pra tu ter mais umas bases aí, É, o que você, certo? mano, o que você achar melhor daí, porque eu não. Aí é beleza. Tá, deixa eu pôr aqui. Porque, cara, às vezes a matemática é triste mesmo. Tem que fazer, não tem que fazer. Tá abrindo aqui. Ah, muito bem. Beleza, depois eu vou te mandar esse livro aqui, ele é muito bom. E ele tem aqui, logo depois do assunto de função afim, função quadrática, matemática financeira, que eu acho que a gente pode ir para lá, para tu, vamos dizer assim, estar mais associado com as matemáticas que tu tá vendo ainda. Entendi. Claro, tudo que vem antes é bem importante, né? Equação quadrática e tal, mas pô, coloquei 266 aqui, não entendeu? Não, não é isso. Oh, meu Deus. Hoje tá complicado. Minha inteligência mental aqui. Qual que é a página? Eu tô usando esse novo aplicativo aqui para lidar com PDF. Ele é muito bom, mas é difícil a gente aprender a mexer numa coisa nova. Isso. Ó, então tem tudo isso para ver antes, né? Equações, equação de segundo grau, agora sim, matemática financeira. Muito bem. Bem, então matemática financeira é para lidar com coisa de dinheiro. Então a primeira coisa tem que saber lidar a porcentagem. Daí, mas é só dividir por 100 e tal. Tem que cuidar, né? Nem todo problema é tão simples. É, ontem Não a vou gente, ficar. só numa conversãozinha, a gente Acabou perdeu um tudo. tempo, né? Né? Exatamente. Isso aí. Então tá, ó, vamos ver um probleminha sério aqui de porcentagem. Vou ver aqui, ó. Para daí a gente poder dar uma olhada em outras coisas. De acordo com a especificação da Agência Nacional do Petróleo, ANP, a mistura de gasolina e álcool vendida em postos de combustível pode ter no máximo 25% de álcool. Em uma visita a um posto fiscal, retirou uma amostra de 625, constatando que havia nela 150 ml de álcool. Essa mistura está de acordo? E aí, como é que você resolveria esse problema? Eu faria uma regra de 3. Vamos ver como é que ele faz.
Regra de 3, tu diria que alguma coisa é 100% e para ir do Eu 150 colocaria seria X, 600, colocaria 625 a 100%, 150 é X. certo? Não tá errado. Essa é a forma mais fácil de entender o processo todo. Mas aqui, ele já Mas faz ia direto. funcionar? Sim, ia. Ah, tá. Mas aqui ele já faz direto. Que é simplesmente pegar a quantidade que tem, foi observada de álcool lá, que é 150, e dividir pelo total. Quando você faz isso, você encontra a porcentagem. Por quê? Imagina que fosse 625 aqui em cima, não daria 1? Essa divisão não daria 1? Sim. Pois Um é. é 100%. Então seria 100%, exatamente. Mas nós estamos medindo 150, então vai dar a porcentagem associada a 150. Quando a gente faz essa conta, não aparece o 24% direto, aparece o 0,24, que foi o que eu estava te mostrando ontem. Para passar a porcentagem tem que multiplicar por 100, lembra? Lembro. Pois é. Show de bola, velho. Show de bola. Parece que você tá bom aí. Vamos colocar uma difícil então para você resolver. Questão de Enem. Opa, questão de Enem é barra pesada às vezes. Sério, sério, eu acho Eu não, difícil. não, eu tô rindo de medo, não é de. Ah, relaxa, velho. Ah, dá uma tentadinha aí, acho que vai dar boa pra você. Você fez muito rápido a outra. Pô, falando nisso, preciso ir no banheiro, velho. Vai lá, vai lá.
Isidoro? Muito bem, cara. E aí? Cara, eu cheguei em 41%. Opa, manda a conta aí, manda uma fotinha. Então, eu não. Cara, eu fiz na calculadora. Aí Não, mas eu é não. essa. Não, mas eu fiz. A conta que eu fiz foi essa, ó. Eu fiz o seguinte. Bom, primeiro eu tirei 9 e 11 de 100. Aí eu cheguei em 80. Aí eu até escrevi, isso eu até cheguei a escrever aqui. 80 sobre 100 vezes 51. Daí 80 sobre 100 vai dar 0,8. E aí foi isso que eu fui fazendo na calculadora, né? 0,8 eu consegui fazer de cabeça, pelo amor de Deus. Mas os vezes 51, aí deu lá 40,08. E aí eu achei que dessa forma eu achei o equivalente de 100, mas eu não cheguei em 41% exato. Então pode ser que não seja. Bem, a pergunta fala que vai ser exato Ela fala de votos da na ordem de ordem, 40, né? Ah, de 41%. Por isso que eu achei que ia estar certo, entendeu? Mas eu não sei. Quando fala da ordem, quer dizer que é exato ou não? não, na ordem não quer dizer exato. Muito bem observado. Ah, tá. É isso aí. Show, man. Show, 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 show. Vamos para a próxima. Aqui, ó, aplicado ao comércio, essas paradas de lucro e prejuízo, né? Tu tem o valor de venda e o valor de custo, né? Um menos o outro, essa parada toda. Aqui calcula o percentual, sabia dessa continha aqui? Não. Pois é, ó. Para tu calcular o teu percentual de prejuízo ou de lucro, é só tu fazer essas subtrações e divisões aqui. Porque como a gente acabou de ver, a porcentagem é dada por uma divisão, lembra? A divisão de uma parte pelo todo. Sim. Foi o que você fez aquela hora lá, para o que o livro fez para achar o 24%. Aqui é a mesma coisa, se tu quer ver o teu percentual de lucro ou de prejuízo, primeiro faz a subtração e depois divide, ou pelo custo ou pelo valor de venda. Beleza? Tá. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, pode fazer as duas coisas. Quando restava no estoque, uma caminhonete, certo modelo, loja deu da parte do preço de custo, que era 64. Caraca, os caras perderam dinheiro para vender aí. De 64 para 40. O percentual do prejuízo sobre o preço de custo. Então, se é sobre o preço de custo, tu divide pelo custo.
Aí eu poderia fazer tipo, bom, 64 foi o preço de venda. O que ele perdeu foi 24, que é a diferença entre 64 e 40. E aí eu ver quanto 24 representa de 40, certo? Que vai Uhum. dar 60%. É isso. É Beleza. isso, é Só para isso. você De saber, boa, né? só para você saber como a minha cabeça funciona. Para eu falar que deu 60%, eu nem tinha visto aqui que está escrito 60%. Eu dividi por metade e adicionei 10%, entendeu? Ô, louco. Aí foi É, longe, tipo, hein? porque eu falei, 40. 40, aí se eu dividir, 20 vai dar 50%. Aí 10% de 40 é 4, que aí dá 24, que é o número que eu preciso, entendeu? Por isso que eu consegui fazer de cabeça. Ah, boa. É foda não ter a mentalidade de exatas, né, mano? Ah, mas é cada um com a sua mentalidade, né, velho? A tua mentalidade é a mentalidade da grana. É bem melhor, né? É foda, mano. Eu gostaria de ter a mentalidade da grana. Bem melhor. Ah, pode crer. Então vamos pra próxima? Vamos. Bora, 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 bora. Cadê aqui? Desconto. Bem, isso aqui ainda é tudo bem enfadonho, né? A gente faz essas coisas de cabeça. Agora, meu velho, eu acho que a gente pode ir pro parte de juros. Juros simples. E aí, sabe calcular o juros simples? Sei, juros simples é fácil, né? Opa, então vamos pegar um probleminha barra pesada aqui, tá? Juros simples. Quando tu resolve essa conta, você acha os juros, aquela graninha extra. Para tu descobrir quanto tem que pagar ou quanto tu vai receber de empréstimo, o capital inicial mais os juros, certo? Sim. Então, vamos pegar uma aqui difícil. Não, mas aí os juros simples é só você aplicar a taxa no montante. Os juros compostos, você tem que ir aplicando a taxa no saldo devedor mês a mês, né? E tal. Aí Só que vai tem ter uma uma equação que diferença. faz isso direto. Então é mais Sim. fácil, se tu souber a equação. Muito bem, ó. Já que tu é o cara dos juros, pega aí, faz a 37. Pô, falando em juros, eu fiz um empréstimo de 2 conto. Quando que foi? 2020? E, porra, tava menos de 2% por mês os juros. E daí fui ver, só por esporte, quanto é que tava o mesmo empréstimo. Agora, quase 5% ao mês, tá louco. É foda. Tá Os punk o juros negócio. aumentou muito. Naquela época, eu acho que tava muito dinheiro sendo impresso, né, por causa da pandemia e tal. Daí Entendi. agora, como tá tendo esse quantitative easy aí, né, pessoal, o Fed aumentando os juros loucamente, né, daí o juros ficou mais alto também pros banquinhos, tipo PicPay e tal. Cara, os juros tá pegando e ninguém abaixa as taxas, mano. É, O crédito pois tá é. ficando caro. E os bancos quebrando, coisa linda, É. coisa linda, coisa linda. Esse filho da puta aí que fica imprimindo dinheiro e o dinheiro vai perdendo valor, né, cara? O dinheiro nosso aí, isso é inflação. Inflação não é o aumento de custos, o O aumento dos preços. nosso, o americano também, cara, os Estados Unidos, a galera nunca tinha visto uma inflação desse tamanho, a galera tá tudo em choque. É que nós já estamos meio É, acostumados com isso, a galera lá tá querendo se matar, mano. sim, velho, é verdade. Nós já estamos acostumados com a crise, é verdade. Isso é um ponto bom de CBR. Isso aí. O pessoal, aqui também, meu Deus, cara. O pessoal em Portugal, para eles é o fim do mundo. Gastar 20 euros para eles é que nem a gente gastar 300 pilas, assim. É um negócio absurdo. E agora qualquer coisinha aí, o aluguel quase dobrou de uns 3 anos para cá. Nossa, tá uma barra pesada. Esse é o lado bom de ser brasileiro, tu consegue prever essas coisas aí, né, velho? É, cara. Mas ainda se você tá no fundo imobiliário ainda, né? Ainda depende do governo aí pra realmente crescer ou não, né? Mas, meu, na verdade, tudo depende do governo. Ah, não, Bitcoin não depende do governo. Quanto Ah, mais o não, tá. governo põe Não, a mão, não, mais tudo forte ele bem. fica. Mas é que eu tô falando quando Uma coisa numa, mais segura? numa coisa Tu mais acha segura. perda, tu acha perda Não, fixa não, não, não. segura? Eu não tô, não tô falando uma coisa mais segura. Eu tô falando mais dentro da normalidade, né? Porque quando você pega a porcentagem de pessoas que aplicam em Bitcoin e tal, isso ainda é muito pequeno em relação à quantidade de pessoas que movimentação na Bolsa de Nova York, por exemplo, sabe? Ah, sim. O dinheiro, né, a base monetária aí do Bitcoin realmente é pequena, tá na faixa de o mercado cripto como um todo, né?
que não importa, a única coisa que importa é o Bitcoin, está na faixa de 1 trilhão, né? Ah, Ainda. Só que quando as pessoas entenderem que o Bitcoin é a melhor reserva de valor que tem, um monte de merda que as pessoas usam hoje em dia como reserva de valor, como por exemplo, arte, obra de arte, assim, as pessoas compram porque acham que vai valorizar e tal. Isso arte é aí vai foda. perder todo o valor, entendeu? E assim, ainda no teu ramo imobiliário, né, eu acho que você devia dar uma pensadinha, porque a menos que o governo faça, né, um Minha Casa Minha Dívida da vida, é, não vai ter gente, né, para comprar essas casas. Por exemplo, no Japão, lá, o preço dos imóveis não sobe há 10 anos, né? Ah, Não e sei se tá ligado. aqui tem um outro negócio, né? O Minha Casa Minha Vida, o governo não deixa. Ele limita o seu teto de preço, né? Então, mesmo que você queira aumentar, você não consegue. Daí, automaticamente, se você aumentar o preço, as pessoas. Você até pode vender o seu imóvel, mas você sai do programa e aí você vai vender para outras pessoas, entendeu? Ah, é? Não sabia. É. Tu É não porque. pode corrigir com a inflação o preço do imóvel? Não, você pode. O problema é que é o preço de venda e você só pode corrigir até o dia que você assina o contrato com a Caixa Econômica, que é a escritura, né? Porque depois Uhum. que você passou, não tem mais o que você corrigir. E eu tô falando isso para você porque eu só vendo apartamento do Minha Casa Minha Vida. Ah, é? Só isso. Só, tipo, faz 13 anos que eu trabalho numa consultora que a gente vende isso daí. É, no Então, Brasil ainda tem muita gente para comprar, né? Então ainda tem só que mercado. é o que eu tô falando para você, o governo, cara, ele não aumenta o preço do. Então, assim, hoje é limitado em São Paulo, por exemplo, a 264 mil. Eu moro aqui em Atibaia. Aqui em Atibaia é 190 mil. Então, se você quiser vender uma casa no Minha Casa Minha Vida, a família tem que ganhar menos de 8 e o apartamento, a casa aqui em Atibaia tem que custar até 180. Se for em São Paulo, daí pode custar até 264, mas por 264 você também já não compra mais nada em São Paulo. Entendeu? Sim. Então, assim, aí quando você, por exemplo, aí a gente vem, por isso, inclusive, que a gente constrói em Guarulhos e não constrói aqui em Atibaia. Porque em Guarulhos é o mesmo preço de São Paulo. Só que se eu vier aqui para Atibaia, daí eu não consigo fechar o custo da empresa para a gente conseguir vender a 190 mil reais, entendeu? Pois é, Então, então. aí Pior. ficaria ruim de vender, porque se a gente vai entrar no esquema no imóvel mais alto, os juros que o cliente paga é mais alto. Então o apartamento já começa a ficar, a comercialização começa a ficar mais difícil. Então a gente não veio para cá, entendeu? É por isso que eu acho meio ruim ficar investindo em imóvel, porque uma canetada assim do político pode fazer aquilo tudo lá no E é por CMST, né? isso, então, e é por isso que eu entrei nessa pós, mano. Tá ligado? Eu entrei nessa pós para entender um pouco mais do mercado, cara, e de como fazer investimento nessa área, porque inclusive eu tô querendo sair da construtora lá, mano, para ir para um outro ramo, dentro do construção civil, entendeu? Uhum. Essa eu não Nossa, consegui fazer não, Isidoro. opa, te peguei então. Deixa eu tentar fazer então, vai que eu não consigo também. O investidor aplicou 30% do seu capital a juros simples de 1,5 ao mês durante um ano. Então é aquela equação com T igual a 12, né? Já que os juros é o mês. O restante foi aplicado a juros simples durante um ano, uma taxa de 2% ao mês. Se o total de juros recebidos foi de 1,776, quero o capital investido. Muito bem. Ah, não é difícil, né? Só que tu vai ter duas equações. Vai ser uma só. Então, acho que Porque essa tu eu me tem uma com uma perdi. taxa e outra com outra taxa, né? Sacou? Qual que é a expressão lá que eu tava tentando fazer de cabeça também não fiz com a Ah, de expressão. cabeça não vai sair, velho. Barra pesada pra fazer de cabeça. Deixa eu pôr aqui. Ah, pra mandar pra você depois. Bem. Tá, vamos lembrar que a equação do juros simples é juros igual a capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade, né? Se a taxa é em mês, o tempo também tem que ser em mês. Certo? Sim. Então ele aplicou 30% do capital dele, eu não sei quanto é o capital dele, mas eu sei que ele aplicou 30%. Então é X. Então vamos chamar, não me parece que a gente também tem a informação do juros 1, do primeira aplicação dele. Então eu vou chamar de juros 1, tá bom? Tá, Do capital, só que é 30% do capital. Então eu vou dizer que é 0,3 do capital, certo? tá. Se é 30%, é o valor ali vezes 0,3. Por exemplo, se fosse R$ 100, 100 vezes 0,3 é 30, ou seja, Entendi. 30% de 100.
Então a taxa é 1,5 ao mês, então é 0,015, porque sempre tem que dividir por 100 Tá. para pegar o valor absoluto. E o tempo é 12 quantos meses. meses? 12, exatamente. E a outra situação, bem, se ele aplicou todo o capital nessa parada, né? Então sobrou 70%, certo? Tá. Só que aí o restante foi aplicado a 0,02. Boa. Também por 12 meses. E daí ele falou se o total de juros recebido, né, foi 1,776, é os juros. Então não é o montante, é os juros. Então Entendi. significa que o J1 mais J2 é 1,776, certo? Ah, tá. Era o capital, era os juros total das duas expressões juntas. Exato. Tá. Dos dois investimentos que ele fez. E pronto, então agora com isso já dá para resolver aquela equação. Porque você meio que tem um sistema de equações, né? Aquilo que a gente Sim. estava conversando bastante. Muita coisa se resolve por sisteminha. Então, como é que nós vai resolver esse sisteminha aqui, meu velho? Deixa eu até pôr o símbolo de sisteminha aqui. A gente pode, por exemplo, somar essas duas equações, certo? Sim, que é o que a gente tinha feito lá na primeira aula. A gente somar as duas equações, exatamente. Se a gente somar as duas equações, por que que nesse caso é somar? Lá naquela aula, na realidade, foi subtrair, né? Por que que nós vamos somar aqui? Porque a Porque ele gente está sabe pedindo. qual é o valor da soma, certo? É isso que eu ia falar, porque ele já tem o total das duas, né? Maravilha. Então, se tu já sabe isso, que tal tu fazer? Acho que dá Então, para treinar beleza, vamos agora, lá. né? Então fica. Tá. Cara, não achei, não. Errei de novo, Saiu? cara, que Saiu. merda. Bem, tu tem que encontrar o valor do C, certo? Sim. E Aí bem, ficou. Aí, mas vê se eu montei certo. Ficaria 1776 igual a C uhum. vezes 0,035. Cacete, mano. Peraí. É que tu tem que, bem, eu recomendaria, né, que você fizesse essas contas aqui primeiro, né? Quais Tipo, contas? essas aqui, por exemplo, multiplica isso, vezes Ah, isso, tu vai entendi. ter um número só. Embaixo mesmo. Aí quando tu for somar o C, já vai dar ali alguma coisa Tá, então C. peraí. Me dá mais uma chance, calma aí. Beleza, te dou. Mas não me trai dessa vez. Beleza. É, cara, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada ainda. Porque eu cheguei, beleza. Daí em cima vai ficar 0,3C vezes 1,8 e embaixo vai ficar 0,7C vezes 2,4.
Aham. E aí, se eu somar os dois, vai dar 1776 igual a C vezes 4,2. Se eu isolar o C e passar o 4,2 dividindo, eu vou chegar em 422. Entendi, velho. Você, você, 422 eu acho que você é meio grande. entendeu? Você entendeu qual foi o meu erro, né? Tem alguma coisa com vírgula que você não tá vendo aí, tipo. Eu coloquei ponto aqui, mas é vírgula, tá? Então, mas aí ele fica C, né? Não, mas é que tu tem que fazer a conta aqui primeiro, entendeu? Aí vai ficar 0,3 vezes 0,015 vezes 12. Então, na realidade, a parte ali de cima vai ficar 0,054. Ah, mas é que eu não isolei o C. Eu não, desculpa, eu não entendi essa daí, então. Agora você já entendeu, tem que fazer essas multiplicações. Não, entendi, mas por que tipo você tá ignorando o C e tá Não estou fazendo ignorando. 0,7 direto? Ah, Porque tá. a ordem dos fatores não altera o produto, né? Tu pode simplesmente E aí fazer a eu posso multiplicação. tirar e aí depois ele vai ficar 0,54C. Exato. Tá vendo? Ah, foi Aí tu aí. pode somar com o de baixo e daí termina a Beleza. conta. Agora faz a conta aqui com esses e vê quanto é que dá ali 0,7 multiplicando você. vezes 0,7. Compra. Isidoro, não tô conseguindo dessa vez não, cara. Tá, mas tu sabe fazer 0,7 Não, não, vezes cheguei, dá 0,068. 1,68. 68? Acho que eu fiz errado de novo a porra da conta. Eu errei a conversão, eu não fiz 0,02. Eu fiz 0,2. 0,168. 168, tá? E agora tu tem que somar essas coisas, cara. A soma dos J's ali, tu já sabe quanto é que é, né? Sim. 1776. E agora quanto é que é 0,054C mais 0,168C? Se tu somar os Zero. númerozinhos, né? Aí. Só somar os números. 4 mais 0,222. Isso, agora tu tem que isolar o C. Agora sim. Por quanto? 8.000. 8.000? Vamos ver se bateu com alguma das respostas do enunciado. Sim, a resposta D é 8.000. Isso aí. Beleza? Entendi. Isso aí. Cara, de novo, foi só a falta de atenção, cara, da conversão, por exemplo, de 168, daí ficou gigante o número. Entendi. Pois é, acontece, velho. Não se preocupe. Aí, quanto àquela conta que a gente não fez, ó, se o professor estava pedindo mesmo para achar a taxa, o que eu acho que não é o caso, saiba que às vezes na matemática não tem como isolar as coisas. O Wolfram fez, mas ele achou um valor meio estranho. Então tem que ver se aquela equação que tu estava usando realmente pode, tá? Tá.
É isso aí, velho. Então acho que por hoje é isso. A gente continua semana que vem, beleza? Beleza, obrigado, Isidoro. Até quinta. Eu que agradeço. Abração, valeu! Abraço.